A instrumentação reciprocante tem a proposta de utilizar um único instrumento para o preparo do canal e representa menor tempo de trabalho, redução do número de instrumentos necessários, simplicidade e segurança em relação à fratura dos instrumentos. Vamos ver alguns desses tópicos. De um modo geral, o instrumento mais recomendado nesse sentido tem sido o instrumento número 25, aqui representado pelo círculo vermelho correspondente ao cabo desse instrumento. Esse diâmetro de 25 milímetros, 0,25 milímetros, corresponde, por exemplo, aos canais mesiais dos molares inferiores e aos vestibulares dos molares superiores, segundo vários trabalhos já publicados. A simplicidade sempre foi o aspecto maior dessa proposta. De fato, há uma redução flagrante do número de instrumentos usados, um único instrumento. Com isso, há uma redução também do tempo de trabalho, passa a ser um tempo bem menor, e todos os aspectos que já comentamos aqui. É de uma simplicidade chocante, é de uma simplicidade realmente assustadora, e talvez por isso altamente sedutora. Simples, sim, sem nenhuma dúvida. E quanto à sua eficácia? Vamos pegar esse instrumento 25 e trazê-lo para o contexto do canal. Observem que esse instrumento toca nessas paredes, mas observem que, como mostra essa figura, o canal, na sua maioria das vezes, não é circular, não é redondo. E essa forma ovalada seria aquela mais correspondente a uma grande quantidade de situações. E, portanto, aqui eu vejo que, se ele consegue tocar nessas paredes, pelo menos nessa imagem, ele não consegue tocar naquelas que corresponderiam ao diâmetro maior do canal. Vamos trazer para uma outra realidade, que é essa aqui. Esse instrumento está cortado na sua ponta guia, como também o ápice dessa raiz, e nós estamos aqui a 1 milímetro aquém do ápice radicular, a 1 milímetro aquém do forame apical. Portanto, naquela medida de 1 milímetro, sem dúvida, a mais preconizada, a mais recomendada em todo o mundo. E o instrumento que deu a sensação tátil de ajuste nessa medida, veja aqui a sua real relação com as paredes do canal. E para confirmar, o canal também aqui ovalado e não circular. Então vejam que esse instrumento foi cortado na sua ponta guia para medir a sua área e ver quanto ela seria compatível com a área correspondente ao canal a 1 milímetro aquém do forame apical. A depender de você usar esse ou aquele instrumento de preparação cervical, isso pode se alterar. Mas, de um modo geral, os instrumentos nunca estão ajustados às paredes do canal. Nós também medimos isso de uma outra forma. Aqui, mais uma vez, o instrumento também com a sua ponta guia cortada. E essa relação com aquela posição a 1 milímetro aquém do forame apical, como também com o forame. E as nossas medidas apontaram para uma discrepância também acentuada. Não cabe colocar números aqui agora, mas não há uma relação como se imagina no dia a dia da clínica, não há uma relação precisa, ajustada, entre esse primeiro instrumento e, portanto, aqueles que lhe seguirão na sequência de instrumentação. Então, observem que o instrumento único de uso aqui, como também na situação anterior, ele terá nenhuma ação ou pouca ação sobre as paredes desse canal. Que tipo de desgaste, que tipo de remoção de conteúdo, que tipo de limpeza, quantas vezes esse instrumento tocaria nas paredes desse canal? O que é que se pode esperar dessa relação para apoiar somente nesse instrumento
todo o seu processo de instrumentação, todo o seu processo de preparo do canal. Sou contra o instrumento reciprocante? De jeito nenhum. Sou contra a instrumentação reciprocante? Muito pelo contrário. Sou contra a indicação do instrumento único, isso sim, porque essa proposta está em descompasso com a anatomia do canal. Se está em descompasso com a anatomia do canal, está em descompasso com a boa endodontia. Somente isso.